Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e como foi prometido aqui no último vídeo, no vídeo passado, iremos hoje tratar sobre a hermenêutica judaica. Que tipo de hermenêutica o apóstolo Mateus, discípulo Mateus, evangelista, estaria aqui aplicando para poder falar que aquele é o Messias? Bem, em primeiro lugar, antes de darmos início, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão, certo? E se você não deixar seu like, o YouTube entende que você não gostou dos meus vídeos e você não vai mais ser notificado deles, eles não irão mais recomendar os meus vídeos para vocês. Então, colabore conosco. Nós precisamos muito de sua audiência, muito de sua ajuda, ok? Se torne também um missionário através de nossas vidas. Nosso objetivo aqui é justamente mostrar o evangelho judaico ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Então, como foi prometido, vamos aqui dar início ao nosso estudo de hoje, que irá tratar sobre a hermenêutica judaica usada por Mateus. Então, o que é a hermenêutica judaica? Como os judeus interpretam as escrituras? Meus amados, existe uma maneira única que os judeus têm de interpretar as escrituras que dá total sentido ao que as escrituras sagradas ensinam. E é justamente isso que eu quero passar a vocês aqui. Nós estudamos um pouco sobre a profecia do nascimento do Mashiach no último vídeo. Então, é sobre isso, sobre essa profecia que eu quero passar para vocês aqui. Então, dentro do Evangelho de Mateus, essa interpretação conhecida hoje pelos judeus como Pardes, ou Pardes, na nossa língua, Pardes, que significa nada mais nada menos que paraíso. A palavra Pardes ela é um acróstico, que esse acróstico ele é formado por 4 palavras. É onde se pega a inicial de cada palavra e coloca-se em uma palavra só, que é Pishat, Remes, Drash e Sod. São 4 os níveis de interpretação judaica. O nível Pishat é o nível literal, é o nível de você irá entender as escrituras em seu contexto original, onde você vai aprender os costumes e tudo mais do que as escrituras sagradas ensinam. A Bíblia, por ser um documento judaico, para você começar a aprendê-la, você precisa estar no primeiro nível de entendimento, que é esse o nível ao qual eu estou passando para vocês aqui. Um estudo puramente bíblico, sem, por assim dizer, interpretações minhas, ok? É um estudo quando a gente segue toda uma sequência, fica tudo sequenciado e assim nós vamos aprender mais. O segundo nível é o nível Rems, que significa alegoria. O nível de alegoria é quando você já tem um certo conhecimento nas escrituras e você consegue. Então, veja, o Rems é o segundo nível, repetindo, ele é o segundo nível de interpretação judaica, onde você irá interpretar a Bíblia de acordo com o conhecimento que você já possui dela e vai saber colocar alegorias no meio dela. Esse tipo de interpretação é muito usado pela liderança do cristianismo da atualidade. Pentecostalismo, adventismo, jeovismo, e até mesmo os batistas, das igrejas batistas, amam usar alegorias para ensinar as escrituras, de acordo com o pensamento deles, entende? Então, essas alegorias, elas são, por assim dizer, interpretação da própria pessoa. A partir do nível 2, já será uma interpretação pessoal. Não é nada que as escrituras ensinam em si. Isso é uma interpretação que a pessoa vai
pegar uma coisa aqui, outra coisa ali, conectar uma coisa com a outra e dar o seu entendimento sobre aquilo. Então, alegoria é isso, entende? Agora, o nível 3, que é o nível Drash ou Midrash. O que é Midrash? Midrash são estudos rabínicos, certo? Então, o nível 3 é o Midrash, que é nada mais nada menos que pesquisas profundas sobre um determinado assunto das escrituras sagradas. E o nível 4 é o Sod, o nível espiritual das escrituras. Como é que eu posso entender o nível espiritual das escrituras? É necessário conhecer a língua hebraica e aprender a gematria. Ok? Para que você possa interpretar as escrituras a nível espiritual, você precisa aprender a gematria, o significado de cada letra do do alfabeto hebraico, num bom português, né? E assim você vai saber interpretar as escrituras em seu sentido espiritual. Então, são esses 4 níveis: Peshat, Rems, Drash e Sod, a qual esses níveis completos, eles formam a frase paraíso. Ok? Então, uma vez que você interpreta dessa maneira, é como se você tivesse o conhecimento do paraíso. Então, era essa forma que Mateus interpretava. Por quê? Nós vamos ver o seguinte. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, ele vai citar justamente uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha o que é que ele vai citar. Ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas ele pega esse texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, e diz que está se referindo ao Mashiach. Só que quando vamos interpretar as escrituras em seu sentido literal, ele não está se referindo ao Mashiach, mas a uma criança que nasceria logo no capítulo seguinte. Olha o que vai dizer. Ó. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, ou nesse caso a moça, mulher jovem, né, conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Meus amados, veja que essa profecia, ela se cumpre aonde? No capítulo 8, versículo 3. Olha o que é que vai dizer. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher-Salal Hasbaz. Então, entenda que essa mulher, quando ela deu à luz um filho, esse filho era como se Deus estivesse com o povo, porque veio do ventre de uma profetisa. Aí então, como é que Mateus chega a pegar um texto que não se refere a Yeshua e então usa ele para querer dizer que tem a ver com Yeshua? É bem simples. Lembre-se dos 4 níveis de interpretação: Peshat, Remes, Drash e Sod. Ele faz o quê? Ele faz uma interpretação espiritual do texto de Isaías 7, 14, e então ele em seu evangelho explica: eis que a moça conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel. Ou seja, ele aplica Isaías 7,14 a Yeshua. O que você precisa entender é que as profecias, uma vez que você aplica uma profecia
do Antigo Testamento, as profecias, elas são atemporais. Elas têm vários cumprimentos na história. Se a profecia um dia se cumpriu no passado, ela pode se cumprir hoje no presente e pode continuar acontecendo coisas, mas no futuro acerca dessa profecia. Então a profecia ela tem 3 interpretações: a interpretação preterista, a interpretação presente e a interpretação futurística. Ok? E foi justamente essa interpretação presente que o apóstolo Mateus, que o discípulo de Yeshua, Matitiarro, pega de Isaías 7,14 e aplica ao Messias, mostrando aos judeus que o Messias é Deus com o seu povo. Ele estava dizendo: Yeshua, a salvação veio ao mundo, está em nosso meio, Ele está em nós, aqui em nosso povo, Ele está em seu povo. Então o que é que ele faz? Ele pega um texto que tem a ver com uma criança que nasceria poucos dias depois e aplica a Yeshua. As profecias, elas podem ser aplicadas de várias maneiras, desde que você tenha uma boa aplicação para elas. Agora, essa questão da interpretação de Mateus é, na verdade, muito questionado, principalmente pelos judeus ortodoxos, justamente porque Mateus, ele pega as escrituras em seu sentido espiritual, ele pega no último nível de interpretação judaica. Enquanto os judeus da atualidade, eles continuam apenas no primeiro nível, que é o nível literal. O nível literal faz com que você leia a Bíblia como se fosse um jornal de notícias, faz com que você aprenda a história, que você aprenda a doutrina e tudo mais. O que é que os apóstolos ensinaram? Só basta ler no sentido literal que você vai aprender todas essas coisas. Você vai aprender exclusivamente o que a Bíblia ensina. Mas você quer ir mais a fundo? Não fique apenas no sentido literal. Procure conectar uma coisa com a outra, que os vários e vários sentidos vão fluir da sua mente como o sangue flui pelas veias. Então, essa questão é que os judeus querem muito debater, a questão do messianismo do Senhor Yeshua, é justamente porque eles não saem do sentido literal. O nível Pshat impede que você veja as profecias se cumprindo em Yeshua. O nível alegórico faz com que você pegue uma passagem da Bíblia e aplique a você a sua vida pessoal. O nível profundo faz com que você aprenda coisas profundas, como costumes, a forma de alimento, maneira de agir e várias outras coisas. Como eles agiam naquele período, o que eles vestiam, como eles fechavam o negócio. Então, esse é o terceiro nível. Já o último nível é o nível que você vai conseguir aplicar o Antigo Testamento ao Mashiach. Uma vez que você tem essa capacidade, você verá que desde Gênesis a Malaquias, a Bíblia inteira fala de Yeshua. Aproximadamente 5% apenas das escrituras falam do pai de Yeshua. Então, a interpretação a qual Mateus usava era nada mais nada menos uma interpretação judaica a nível máximo de rabinato. Porque ele aprendeu com quem tudo isso? Com o próprio Yeshua. Yeshua, ele era rabi, ele era Rav. Rav e Yeshua, ele era mestre. Ele sabia o que falava. Então, Matitiarro estava simplesmente falando aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, que ele aprendeu com Yeshua. Aí vamos lá, no capítulo 2, irá aparecer aqui uma outra profecia, que nós iremos continuar vendo aqui na questão interpretativa. Ok? Vamos lá.
E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui nós vemos que ele está justamente citando o profeta Mihá, profeta Miqueias. No capítulo 5, versículo 1, olha o que é que vai dizer o profeta Mihá, profeta Miqueias. 5:1 diz assim: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Se porá cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Se porão cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, justo que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí aqui ele já é categórico. Essa profecia não tem aplicação a outras pessoas, porque ninguém existiu desde a eternidade. De acordo com o próprio judaísmo ortodoxo, o Mashiach, e não só o ortodoxo, mas também o messiânico, o Mashiach, ele não é criado. Ele é eterno. Ele sempre existiu com o Pai. Então, meus queridos, na questão aqui, que era justamente essa interpretação que os magos do Oriente tinham, quando Herodes foi vê-los, né? Aconteceu então que o que aconteceu? Ele quis enganar aqueles magos. Olha o que foi que os magos disseram aqui. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Veja que ele começa a enganar. Essa história, rei dos judeus, eu vou deixar um futuro rei dos judeus crescer para tomar o meu trono, me impedir com que eu domine sobre os judeus. Ele então, com medo de perder o seu trono, o que fez? Mandou que matassem todas as crianças menores de 2 anos. Olha que coisa. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, se alegraram muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Meus amados, esses magos, eles tinham tamanho conhecimento das escrituras judaicas que eles simplesmente começaram a cumprir o que as profecias diziam sobre o Mashiach. Após eles tomarem essa atitude,
eles estavam confessando que ali diante deles estava o Filho de Deus. Essa questão de ouro, incenso e mirra, apesar que apenas ouro e um outro elemento que Isaías vai falar aqui, olha aqui, ó. Isaías capítulo 60, versículo 6. Isso na verdade é uma profecia acerca do Mashiach. Isaías capítulo 60, versículo 6. Olha o que é que vai dizer aqui, ó. Diz assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Meus queridos, veja que essa questão profética já vai tratar de ouro e incenso. Essa mirra aqui é porque eles queriam trazer algo a mais além dessas coisas. Ficaram tão pasmos com o nascimento do rei dos judeus que queriam ofertar algo mais. Mas o profeta deixa claro, eles trariam ouro e incenso. Então, olha aqui, ó. Sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha aí que coisa interessante. Depois deles ofertarem ao Mashiach, o Eterno avisou a eles que não voltassem para o rei, fossem para a terra de onde eles faziam parte, rodeando a cidade, pegassem outro caminho para sair para sua casa. Enganaram o rei, mas para que Yeshua não morresse naquele período. Vamos lá. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Meus queridos, perceba que a mesma coisa que aconteceu com Moisés também aconteceu com o Mashiach. Moisés, ao nascer, foi perseguido de morte. O Mashiach, ao nascer, foi perseguido de morte. Porém, esse período aqui, que os magos do Oriente encontraram o Mashiach, ele já não era mais um recém-nascido. Ele tinha aproximadamente 40 dias de nascido já. Entende? Então, se ele tinha esse período já de nascido, dá a entender, justamente, que ali já era uma outra ocasião, totalmente diferente da primeira. Agora, vamos lá, versículo 14, depois do aviso que os magos tiveram, né? Se levantaram, tomaram o menino e sua mãe e foi para o Egito. Eles foram para o Egito. Agora o interessante é que ele aqui vai pegar mais uma profecia. Mais uma profecia que se refere a Israel e não ao Mashiach, e vai usar novamente a técnica Sod de interpretação. Olha que coisa interessante aqui, ó. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Mas espera, que foi dito por parte do profeta. O que é que o profeta está dizendo? Que profeta foi esse? O profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Olha o que é que o profeta Oséias vai dizer. E vamos ler o contexto, que nós veremos que não tem a ver com o Mashiach. Agora, interessante que mais uma vez ele pegará a questão espiritual do texto e vai aplicar ao Mashiach. Interessante, vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Olha aí, ó. Quando Israel era menino, eu o amei
e do Egito chamei a meu filho. Meus queridos, lembra que nós lemos aqui no último vídeo que Israel é o primogênito de Deus até a data de hoje, e que nós vemos aqui no capítulo 4, se não me falha a memória, de Êxodo, nós lemos que o Eterno deixa claro que Israel é o seu primogênito. Shemot, capítulo 4, versículo 22 e 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Meus queridos, veja que Mateus ele se refere a essa profecia que Oséias declara aqui, que na verdade tem a ver com quem? Israel. Tem a ver com Israel. Isso que é o mais interessante aqui, olha. Vamos ver aqui o que é que ele está dizendo. Então, peraí. Se a Torá chamava Israel de filho, a profecia de Oséias se refere na verdade a Israel, não a Yeshua. Aí vem a questão espiritual. Sim, espiritual. Olha aqui. Provando que a profecia de Oséias tem a ver com Israel. Vamos lá. Oséias capítulo 11. Assim. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho. Ou seja, quem era o filho? Israel. Foi tirado de onde? Do Egito, das mãos de Faraó. De acordo com Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel é o filho de Deus. Versículo 2. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Veja que até aqui, tudo isso é referente a Israel. Ok? Israel não entendia, Efraim não compreendia, eram rebeldes. Aí o versículo 1 deixa claro, quando Israel, ou seja, o capítulo já começa apontando Israel. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. No versículo 16 do capítulo 2 de Mateus diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Meus queridos, veja que essa profecia de Jeremias, capítulo 31, Jeremias, capítulo 31, versículo 15, estava no passado. No passado. E olha que coisa interessante, no passado, e era no passado, pastor? No passado, por quê? Olha aqui o que é que vai dizer. Nesse capítulo, Israel estava na deportação para a Babilônia, tinham sido deportados, retirados da sua terra e capturados para a Babilônia. Então esse capítulo aqui se refere a nada mais nada menos do que os filhos de Israel que morreram na Babilônia.
Aí olha aqui, ó. Assim diz o Eterno: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Uma mulher de nome Raquel perdeu muitos filhos, uma grande descendência, talvez uma cidade, não sei. Uma grande lamentação comoveu toda a cidade. Então, isso daqui não tem a ver com os sacrifícios das crianças ali. Só que, mais uma vez, Mateus pega uma profecia que não tem a ver com Yeshua e aplica no âmbito espiritual. Vamos continuar. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a Yosef, no Egito, José, esposo de Maria, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pera. Que profeta foi que disse isso? Você já deve ter estudado profetas e mais profetas, mas uma coisa você não sabe ainda: que o livro dos Juízes, livro de Samuel, também são tidos como livro dos profetas, os profetas anteriores, os profetas que vieram antes dos profetas messiânicos. Então, Juízes e Samuel são livros que se referem a, que são livros proféticos. O livro dos Juízes e os livros de Samuel, o livro inteiro de Samuel, é um livro profético. Olha que coisa, também tem profecias nesse meio e histórias, ok? Mas aonde que tem isso nesses profetas, então, nesse livro tão profético? Aonde? Ele pega uma citação de um anjo, de um mensageiro do Eterno, em Juízes capítulo 13, versículo 5. Olha o que aqui vai dizer, ó. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Essa profecia se refere justamente a quem? A Sansão. Mais uma vez, Mateus fazendo todo o malabarismo, aquilo que os teólogos de hoje reprovam, até dizer chega, dizendo é mentira, não é desse jeito, não é assim, a Bíblia não ensina assim. Aí Mateus vem, a Bíblia diz isso. Desde que quando você vai conferir, tem a ver com outras coisas. Como foi que Mateus então chegou nessas conclusões? Interpretação Sod, interpretação espiritual da Torá, dos escritos e dos profetas. Interpretação espiritual, o último nível de interpretação judaica. Mas vamos aqui continuarmos aqui, vamos lá. Bem, terminamos aqui o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ok? E aprendemos hoje sobre a interpretação judaica usada pelo evangelista Mateus, ok? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Yeshua, e deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, assim
Você irá crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. Deus abençoe e fique com Deus.